fiquei um período desempregado e toda terça-feira eu me encontrava aqui de manhã, ainda estava sob a coordenação da nossa saudosa irmã Maria do Carmo, e foi exatamente aqui que Deus começou o meu ministério da palavra. Não havia pregado, preguei uma terça-feira de manhã aqui com grande temor na oportunidade que a irmã Maria do Carmo nos deu, e passou uma semana, uma irmã disse para mim que eu iria pregar ao domingo. Eu falei assim, olha, eu tenho nem um ano de crente ainda, pregar domingo, não sou nem pregador. E passado um mês da palavra daquela irmã, eu preguei um domingo aqui na igreja, foi uma bênção e dali nunca mais parei. Estou prosseguindo durante esse tempo. Em contrapartida, ano passado eu tomei uma decisão na minha vida na qual eu não faria mais uso da pregação. Eu tinha desistido de pregar o Evangelho do Senhor. Conversei com a minha esposa, estávamos passando um momento um pouco crítico de identidade ministerial e havia decidido parar de pregar. Não tinha mais paixão em pregar, não tinha mais desejo de ministrar a palavra. Existia um temor muito grande ao meu coração em relação a isso. Mas Deus é bom porque colocam pessoas na nossa vida que nos impulsionam a fazer o certo. E minha esposa se encontra ali, orava, continuou orando. Deus falou comigo e estou novamente pregando a mensagem do Evangelho. E segundo aquilo que Deus colocou no meu coração, eu tenho uma mensagem de cura para a sua vida nessa manhã. Quem sabe você veio aqui esperando uma bênção, só que a bênção hoje ela é interna para a sua vida. Hoje nós não vamos de repente sair daqui falando em mistério, mas você vai sair daqui curada. Você crê nisso nessa manhã? Não, vou repetir, você vai sair daqui nessa manhã curada por completo. Hoje há uma cura para a minha alma e há uma cura para a tua alma. E o cirurgião nessa manhã não é Hugo, o cirurgião nessa manhã não é Michele, o cirurgião está no céu e ele é o poderoso Deus que desceu à terra e se fez salvação por nós. Você crê nisso? Eu não sei, mas a partir do momento em que Deus disse que eu estaria pregando nessa manhã, Deus disse que eu ia pregar para mulheres, e eu vim pregar nessa manhã exatamente para mulheres. Então abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 29. Eu gosto de pregar, e eu vim pregar para você nessa manhã. Se você que está em casa também, tem cura para você nessa manhã também aí na sua casa. Eu nem sabia que ia ser transmitido, mas é bênção para Deus, é bênção para essa igreja. Gênesis capítulo de número 29, nós vamos ler 2 versículos apenas. Versículos de número 17 e após o versículo de número 31. Diz assim a palavra do Senhor: Leia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Eu gostaria que você repetisse comigo a parte A desse versículo 17. Somente a parte A. No 3, amém? 3. Lia tinha os olhos. Mais uma vez. Lia tinha os olhos. Não, todos juntos, mais uma vez. Lia tinha os olhos. Pegue isso aí e guarda. 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Pai, em concordância com a oração da tua filha feita sobre este lugar. Pai querido, eu não tenho nada, Pai querido, a transmitir a esse povo que não venha de ti. Pai querido, que o Senhor possa usar esse vaso de barro uma vez mais. Pai, que as pessoas que se encontram aqui, incluindo a mim, possamos sair daqui curados, transformados, Pai querido, vivendo uma vida de excelência a partir dos seus preceitos. Pai querido, fala conosco de forma íntegra, de forma ímne. Pai querido, nos cura. Pai querido, se tiver que sair lágrimas de nossos olhos nessa manhã, que assim o seja. Pai querido, se tiver que sair lágrimas de dor nessa manhã, que assim o seja. Mas mais do que isso, Pai querido, sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e o Senhor continua olhando por nós. Fala conosco, Pai querido, assim eu te peço, já te agradecendo, em nome de Jesus, amém.
Irmãos, nós conhecemos a história do livro de Gênesis. Sabemos que o livro de Gênesis, ele é o livro que se dá ao princípio de todas as coisas. Fala sobre o princípio da criação, fala sobre o princípio da humanidade, fala sobre o princípio de casamento, princípios de herança. Gênesis é um livro de princípios, é um livro onde se dá o start de todas as coisas, onde se dá o início de todas as coisas. Vai falar sobre a criação da natureza, a criação dos seres, e mais do que isso, a criação do homem e da mulher, a criação do casamento, e por aí vai. Mas mais do que isso, também fala sobre princípios espirituais, fala sobre o princípio da fé, fala sobre o princípio da esperança, fala sobre o princípio da salvação. O livro de Gênesis, ele é um livro completo e se dá em falar sobre a salvação da humanidade, sobre a criação da humanidade e também sobre a salvação da humanidade, porque o próprio Gênesis vai dizer que Deus já tinha preparado o Cordeiro antes da fundação do mundo. Então Jesus também está intrínseco no livro de Gênesis, fala sobre o princípio de todas as coisas. Mas quando eu olho para o princípio de todas as coisas, nós vamos ver Deus chamar um homem chamado Abraão, e esse homem chamado Abraão, Deus vai dar uma promessa para ele, vai dizer: bendita sejam todas as famílias da terra mediante a ti. Então quando a promessa vem sobre Abraão, ela se estende a todas as famílias da terra. Perceba que Abraão, ele é o pai dos hebreus, ele é o pai de Israel, porém Deus está dizendo que todas as famílias da terra serão benditas sob a promessa que está nele. Então não é uma bênção que está somente sobre o povo de Israel, mas está sobre todas as nações da terra. Então a família de Israel e a família aqui no Brasil, ela é bendita mediante a promessa que Deus fez a Abraão. É o princípio da fé, é o princípio das bênçãos. Nós vamos ver Abraão sair de uma terra na qual Deus fala com ele: Abraão, sai dessa terra e vá para a terra que eu te mostrei. Perceba o seguinte: Abraão está bem na terra que ele está, e agora uma voz com autoridade fala para ele sair do lugar que ele está e ir para um novo lugar na qual Deus tem mostrado para ele. Perceba o seguinte: Deus não tinha se revelado a Abraão de forma completa, foi somente uma voz direcionada. Mas quem se atende a uma voz de Deus pode ir tranquilo, que você não precisa ver o caminho, mas basta acreditar na palavra de Deus e você viverá coisas extraordinárias segundo aquilo que Ele prometeu a você. Perceba isso: Abraão está saindo de um lugar na qual ele cresceu, na qual ele está vivendo, e agora está indo para um lugar que ele desconhece, que ele nunca viu na vida. E quando ele chega nessa terra, Deus vai começar a abundar poderosamente a vida de Abraão. Abraão vai se casar com Sara, e agora vai vir uma promessa que Deus vai mandar um filho, vai vir Isaac. Isaac vai se casar com Rebeca, e logo em seguida vai vir seus dois filhos, Jacó e Esaú. E aqui começa a linhagem patriarcal de Israel. E você está me perguntando por que você está falando tudo isso? Porque eu preciso que você entenda que tem uma promessa sobre Abraão, que bendita seriam todas as famílias da terra. O seu filho Isaac vai casar bem e vai ser bendito. Porém, quando nasce Jacó e quando nasce Esaú, parece que o rumo toma incerto. Porque agora tudo aquilo que estava crescendo, que estava no caminho certo, vai começar uma contenda no meio da família. Num nascimento de duas crianças da linhagem patriarcal, na qual está dizendo que bendita serão todas as famílias da terra. Há uma família agora patriarcal que está dividida. E a divisão veio no ventre. Eu disse que nessa manhã é manhã de cura. Se o livro de Gênesis fala de princípio, o princípio da vida começa no ventre. O princípio de tudo relacionado a mim e a você começa no ventre. É no ventre que o teu DNA é gerado. É no ventre que as suas características vão ser geradas. É no ventre que começa. Só que dentro do ventre dessa mulher tem duas problemáticas. Um é Jacó, que é enganador, e outro é Esaú, que só pensa em si mesmo. E dentro desse ventre, essa briga vai continuar até que haja uma separação. Eu já estou começando a pregar e você vai entender isso aqui. Vai haver uma separação e Jacó vai enganar seu irmão. E agora ele vai ter que sair fugido de casa e ir para uma terra distante. Olha a problemática aqui. Abraão estava numa terra que estava bem,
aos seus olhos e tem que ir para uma terra desconhecida porque Deus mandou. Jacó está na terra prometida que Deus mandou e agora tem que sair fugido para uma terra que ele não conhece. Tem alguém entendendo essa mensagem aqui nessa manhã? Tem alguém entendendo essa mensagem nessa manhã? Que aquilo que começa no princípio pode determinar problemáticas no meio da sua caminhada. Coisas que começam lá no princípio podem determinar que às vezes nós temos que deixar ambientes na qual nós não gostaríamos de sair. Só que tem dois problemas aqui. O princípio de Abraão veio de Deus e o princípio de Jacó veio do homem. Então quando o princípio vem de Deus, você pode ir para uma terra que não está manando nada. Mas se Deus mandou, pode ir. Mas quando o princípio é do homem, irmão, você não pode tomar caminhos na qual não pertence a você. Jacó está tendo que sair fugido, correndo. Só que existe uma palavra, existe uma promessa sobre Abraão, que bendita seriam todas as famílias da terra. Então por mais que Jacó tenha tomado um caminho da qual não foi princípio divino, não permitiu Deus que ele morresse no deserto. Eu tenho uma mensagem nessa manhã para você. Quem sabe você saiu fugida do ambiente da bênção. Quem sabe você teve que correr ou se desviou do caminho, mas não impediu o agir de Deus na sua vida mediante a esse deserto. Eu nunca vi provisão no deserto da qual Jacó proporcionou. Eu vi no deserto maná. Eu vi no deserto nuvem de fogo. Eu vi no deserto coluna de fogo, eu vi nuvem, eu vi tudo isso no deserto. Só que Jacó não viu nuvem, Jacó não viu maná. Sabe o que Jacó viu? Anjo subindo e anjo descendo. Anjo subindo e anjo descendo. Anjo subindo e anjo descendo. Sabe o que significa isso aqui para Jacó? Ó, não tem pão, não tem nuvem, não tem coluna, mas tem presença de Deus dentro desse deserto. Eu sei que o momento está difícil. Tem anjo subindo e tem anjo descendo aqui nessa manhã para te dizer: a porta fechou, a doença chegou, os problemas aconteceram, mas a presença permanece na tua vida, e essa presença não pode sair de qualquer maneira. Jacó está no deserto, está pegando pedras de travesseiro, mas Deus está lá com ele. Quem sabe você está em casa e está dormindo com pedra. Está tão pesada a tua consciência, está tão pesado o momento que você vive, a provisão faltou, o problema faltou, está dormindo que só Deus sabe como está dormindo, até remédio para dormir você tem que tomar, mas nessa manhã isso acaba, porque tem presença de Deus no teu sono, tem presença de Deus na tua casa, tem presença de Deus na sua vida, e onde tem presença de Deus, o deserto vira oásis, o deserto vira provisão, o deserto volta a ser um caminho que vai te levar para o direcionamento certo da promessa de Deus. Jacó agora está indo para um lugar e ele vai encontrar um povo tirando água do deserto, tirando água de um poço. Ele vai ver Raquel e a Bíblia vai dizer que Raquel era formosa. Ele quer ficar sós com Raquel. E quando ele vê Raquel, ele vai se apresentar para Raquel, vai dizer que é da família de Raquel. A Raquel agora vai correndo para sua casa, vai chamar seu pai Labão. Quando ela chama seu pai Labão, Labão vai até o encontro de Jacó. Ali eles vão se entender, eles vão entender que são família, e Labão vai pegar Jacó e vai levar para dentro de sua casa. Passado um mês, Labão vai chegar para Jacó e vai dizer o seguinte: você vai trabalhar para mim de graça? Diga-me o que você queres para trabalhar por mim, para trabalhar para mim. Jacó vai fazer uma audaciosa sociedade. Ele vai dizer: dá-me Raquel, dá-me tua filha Raquel, e eu trabalho para você por 7 anos. Labão vai falar: tudo bem, então Raquel será sua esposa. Só que quando chega no versículo de número 17, a Bíblia vai dizer que Léia também é filha. E Léia é a filha mais velha. E na cultura dessa época, a filha mais nova só pode casar depois que a filha mais velha casar. Então a filha mais velha tem que casar primeiro. A filha mais velha, ela, pelo estatuto da época, ela tem que casar primeiro. Raquel sabe disso. Labão sabe disso.
Jacó não sabe. Mas Raquel sabia. Só que Labão aceita e Raquel aceita. Raquel tenta tomar a primogenitura da irmã. Só que quando a gente fala de briga de primogenitura, a gente só lembra de Jacó. A gente só lembra que Jacó tentou enganar seu irmão. Só que Raquel está tirando a bênção da irmã para se dar bem primeiro. Longe de mim ter irmãs como Raquel do meu lado, que querem tomar o tempo que é do próximo. Quantas Raquel já passaram na sua vida levando o que é seu? Quantas Raquel? Porque a aparência é melhor, porque o porte é melhor, aí toma aquilo que é teu. A Bíblia diz que Lia tinha os olhos tenros, mas Raquel era formosa de semblante. E o que tem de gente que olha para semblante, o que tem de gente que gosta de olhar para como a pessoa está vestida, está alinhada. A gente hoje em dia, os casamentos não é mais pela beleza interior. O casamento é pelo nível de canudo que você tem pendurado na sua estante. Parece que as coisas estão mudando do lugar. É quantas faculdades você fez que vai determinar o tipo de mulher que você é. Só que Deus não faz assim, porque Deus vai dizer que Ele não olha como olham os homens, porque o homem olha o que está por fora, mas Deus olha o que está por dentro. Quando eu vejo essa problemática aqui, eu nunca tinha percebido isso. Deus me abriu os olhos essa semana para entender que Lia era alguém que estava cansada de ser desprezada. Lia era alguém que estava cansada de pessoas tomarem atitudes por ela. Lia é alguém que tem os olhos cansados. Olhos cansados, sabe o que significa isso? Não consegue se enxergar mais da mesma maneira. Lia é alguém que está triste. Você já viu essas pessoas quando você vai na rua? Eu vou muito em Madureira ou qualquer outro lugar e você vê crianças que estão abandonadas nas ruas. Você olha para ela, você vê um olhar, aquele olhar triste, aquele olhar de alguém que queria um lar, um olhar de alguém que queria estar passando um momento melhor. Ela para te pedir alguma coisa, às vezes sorri, ela pode estar sorrindo com a sua boca, mas os olhos dela estão pedindo socorro. É isso que está acontecendo com Lia. Lia não consegue viver uma vida sã, porque os seus olhos estão cansados pelas atitudes que a vida está colocando sobre ela. Lia é alguém que está cansada de sofrer. Até o seu casamento, na qual está determinado sobre ela, o pai teve que enganar o noivo para que ela pudesse se casar. É alguém que não tem expectativa de vida. É alguém que está abandonada pelo amor. O pai olha para ela e diz: eu tenho que te casar de alguma forma. Já viu isso? Você de repente veio num seio familiar que toda atitude da sua vida foi determinada por seus pais, e você carrega esse peso até hoje, porque você não queria ter seguido esse rumo, mas colocaram sobre você, e os teus olhos estão cansados. Lia é alguém que simboliza uma pessoa amargurada, uma pessoa ferida, uma pessoa que está vivendo uma vida sem pensar no futuro, porque para ela nada mais tem direção, nada mais importa, porque ela é alguém que tem um olhar cansado. Ela olha para dentro da sua casa, o seu pai a vê como uma mercadoria, a sua irmã tenta passar a perna sobre ela, e o seu marido ama mais a sua irmã do que ela mesma. Ela olha ao seu redor e não vê um afeto. Ela olha ao seu redor e não vê uma transmitação de carinho. Ela olha ao seu redor e vê todo mundo feliz, enquanto ela mesma continua com o seu olhar cansado. Tem pessoas aqui nessa manhã que eu estou pregando que há tanto tempo o olhar continua cansado. Está vivendo até promessas de Deus, mas o olhar continua cansado.
Porque tem uma ferida aí dentro, uma ferida que a vida te proporcionou, uma ferida que a tua família te proporcionou, uma ferida que alguém, mediante ao teu ciclo de amizade, ao teu ciclo de vivência, proporcionou em você. E essa ferida está tão aberta, que você está até sorrindo, mas o teu olhar não nega a ferida que está aí dentro. Existem formas de linguagem, pessoas que falam com sinais, pessoas que usam a forma corpórea para falar, outras que usam a boca, ou a linguagem normal para poder falar, mas também existe a linguagem dos olhos. E a linguagem dos olhos, ela fala muito, porque eu tenho uma intimidade com a minha esposa, que no olhar eu já sei se ela está bem ou se ela está mal. Ela sabe no meu olhar quando eu estou bem e quando eu estou mal. Isso é intimidade. Só que Lia está com o olhar cansado e ninguém percebe. A Bíblia diz que Lia tinha os olhos cansados, só que o pai não percebeu, a irmã não percebeu, o marido não percebeu, o amigo não percebeu. Você está tão ferida, está com o olhar cansado, mas ninguém à tua volta percebe que você está mal. Ninguém percebe o que você está passando. Ninguém entende o problema que você está enfrentando. E o pior de tudo, você tem que sorrir para todo mundo. Você tem que se fazer de forte para todo mundo. Você tem que dirigir o ciclo de oração. Você tem que ir para a igreja. Você tem que trabalhar. Você tem que cuidar dos filhos. Você tem que continuar fazendo o que você faz todo dia, com o olhar cansado. Todo dia. Todo dia. Os teus filhos se arrumam para ir para a escola. O teu marido se arruma para trabalhar. O teu pastor vem para o culto e prega. A tua irmã vem e canta. Está todo mundo seguindo o rumo. Está todo mundo seguindo o ciclo. Mas ninguém olha para você e percebe que os teus olhos estão cansados. Eu tenho olhos cansados. Ninguém percebe que meus olhos estão cansados. Só que tem alguém que enxerga que os teus olhos estão cansados. Tem alguém que percebeu que o teu olhar está cansado. Tem alguém que percebeu que você está chorando de madrugada. Tem alguém que percebeu quando o louvor toca, quando você está lavando louça. Tem alguém que percebeu que você tinha todos os motivos para estar em casa, mas decidiu vir para a consagração. Tem alguém que percebeu que o seu olhar não está mais o mesmo olhar que foi gerado no ventre. Alguém percebeu que você não está tão bem como você estava antigamente. Tem alguém que percebeu que esse vaso que ele gerou está com uma rachadura. Tem alguém que percebeu. E sabe quem foi que percebeu? Não foi o pai, não foi o marido, não foi o irmão, mas foi o Criador dos céus, da terra. Aquele que disse que benditas serão todas as famílias. Ele percebeu o teu choro, ele percebeu o teu olhar cansado. Ele disse: já que ninguém resolve, eu resolvo. Teu marido não vai resolver. De repente o pastor não vai resolver. A irmã do círculo de oração não vai resolver. Mas ele vai. Mas ele vai. Eu vim aqui nessa manhã trazer um recado de Deus dizendo que Ele vai tirar esse olhar cansado que está sobre você e vai colocar um propósito maior no meio desse caminho. Enquanto Raquel está dizendo que tudo está correndo bem para o lado dela, Deus vai olhar para Lia e vai ver que Lia era desprezada. Versículo de número 31. Lia continua a mesma Lia. Agora a Bíblia vai dizer o seguinte: vendo o Senhor que Lia era desprezada. Quem foi que viu? Quem foi que viu? Quem foi que viu? Eu não vi você no seu quarto nessa madrugada. Eu não vi você no seu trabalho. Eu não te vi ontem. Eu não te vi semana passada. Mas uma coisa eu sei: o Senhor te viu hoje. O Senhor te viu ontem. E Ele vai continuar te vendo amanhã. E hoje é amanhã que Ele vai tirar a vergonha da sua vida. Vai tirar esse olhar triste. E vai colocar um novo propósito sobre você. Oh, Espírito Santo de Deus.
Oh, narabachore candere manaragachore manarabasaio. Oh, narabachuri candana manaragassere manarabas. Oh, o Espírito Santo de Deus, xarabachai. Eu imagino Jacó chegando na terra de Labão agora, dizendo: eu quero Raquel, 7 anos por Raquel. Aí o pai entrega Lia. Aí ele fala: você me enganou. Aí ele fala: vai ter que trabalhar mais 7 anos. Aí eu imagino agora os 3 na casa. Aí Jacó tendo que olhar para Labão e falar assim: eu trabalhei 14 anos por Raquel. Ninguém trabalhou por Lia, né? Lia não teve preço. Aí eu pergunto: foi Labão que enganou Jacó? Não foi, não. Foi propósito de Deus. 14 anos por Raquel. Sabe por quê? Porque quem é de Deus não pode ser vendido como mercadoria. Então a Lia não foi vendida, não foi trabalhado por ela. Quem trabalhou por Lia foi Deus, para que ninguém se vanglorie. Eu tenho uma mensagem para você nessa manhã. Sabe por que esse tempo todo você ainda não teve ajuda de ninguém? Porque é o Senhor quem vai te ajudar. Você não vale preço de homem, você vale o valor que Deus colocou sobre você. Para que ninguém coloque nada sobre a sua vida, para que ninguém coloque nada sobre você. Aí eu pergunto: ué, Jacó trabalhou 14 anos por Raquel, e não trabalhou nenhum ano por Lia. E Deus fala: você não sabe de nada. Quem trabalhou por Lia foi eu. Quem fez de Lia foi eu. Quem está cuidando de Lia sou eu. Se Raquel quer Jacó, e se Jacó quer Raquel, tudo bem, mas Lia é minha. Lia é minha, e eu tenho um propósito na vida de Lia. E que propósito é esse? Você já vai entender. Quando a gente chega para o versículo de número 31, a Bíblia vai dizer: e concebeu Leia. 32, perdão. E deu à luz a um filho, a quem chamou Rúben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição. Percebe isso aqui. No meio de todo o caos, no meio de tudo aquilo que Lia está vivendo, de tudo que Lia está vivenciando ao seu redor, a Bíblia diz que o Senhor viu a aflição dela. E quando Deus vê a aflição dela, Deus vai permitir que ela possa gerar. E ela vai gerar. Vira para quem está do seu lado e fala assim: ó, se prepara, porque Deus te viu. E já que Ele te viu, você vai gerar. Não, fala: você vai gerar. Você vai gerar. Você vai gerar. Deus diz que ela fez fecunda. E fecunda não é somente algo que é exponencial, não. Aconteceu uma vez só e vai parar, não. Acontece agora e pode acontecer novamente. Sabe o que significa essa fecundação de Deus? A bênção começa hoje, e ela não tem tempo para parar na sua vida. Hoje, Lia, eu vi o desespero sobre você, e agora que eu vi, as bênçãos vão começar a acontecer de forma imensa sobre a sua vida. Começa hoje o que Deus vai fazer na sua vida. Se prepara, pega isso aqui. Hoje você gera, e amanhã gera de novo, e depois gera de novo, e depois vai gerar. Você agora é alguém capaz de gerar. E quem gera, gera o tempo todo. Mas percebe isso aqui, versículo de número 32. Ela está gerando. Só que o sentimento dela ainda continua na terra. Porque ela diz: o Senhor atendeu a minha aflição. Ponto. Só que é um ponto continuativo. Ela diz: agora me amará meu marido. Sabe o que é isso? Deus já começou o propósito, só que ela ainda não entendeu. Ela ainda está agarrada a tentar tirar o olhar cansado dela em meio às pessoas que estão em sua volta. Ela ainda está tentando tirar o olhar cansado dela, trazendo um sentimento sobre aquilo que não existe. Ela acha que se o marido a amar, tudo isso acaba. O olhar cansado dela acaba quando o marido a amar. Só que continua. 33. Concebeu outra vez. Eu disse que ela ia continuar gerando. E deu à luz um filho,
e disse: soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. 34. Outra vez concebeu Lia, e deu à luz um filho e disse: agora, dessa vez, se unirá mais a mim, quem? Meu marido, porque lhe dei 3 filhos. Tem gente que acha que a bênção que vem sobre a gente é para trazer pessoas que se afastaram para o nosso ambiente. Existe uma personagem na Bíblia chamada Ana. Casou bem. E nesse casamento, tudo lindo, tudo maravilhoso. Casou com o cara da sua época, um dos homens mais renomados da sua época. Porém, Ana era estéril. Seu marido vai casar com uma outra mulher chamada Penina. Essa mulher Penina dá filhos. Só que ela dá filhos e afronta. Dá filhos e afronta. Dá filhos e afronta. Recebe a bênção e afronta. Recebe a bênção e afronta. Aí Ana está sem bênção e ainda é afrontada. Sem bênção e ainda é afrontada. Aí eu te pergunto, quem está sem bênção e é afrontada, qual é o tipo de oração que ela faz? Senhor, dá-me filhos. Senhor, dá-me filhos. Porque ela acha que a bênção agora é dar filhos. Para poder o quê? Responder à afronta. Só que a bênção do Senhor sobre mim e sobre você não é para responder à afronta. Ah, você não pegou isso aqui. A bênção do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida não é para responder à afronta. Porque depois que a oração dela muda e diz: se o Senhor me der um filho, eu dou a você, aí a bênção passa a ganhar forma. Então o que a gente aprende com isso? Para de tentar responder à afronta e vai entregar a adoração a quem é de direito. Sabe qual é o grande problema? A gente se preocupa muito com a afronta alheia, quando a afronta não diz nada sobre quem você é e a respeito do que você faz. Agora aquele que está lá em cima, ele quer saber quem você é para ele e o que você vai fazer com a bênção que ele te entregar. Ana entendeu. Então ele disse: a bênção que o Senhor me der é tua. Está entendendo isso aqui ou quer que eu repita mais uma vez? Está entendendo isso aqui? Para de se preocupar com a afronta. Ela está falando que eu vou perder, ela está falando que eu vou perder, ela está falando que eu vou perder, está falando que eu vou perder. O que é teu e ninguém pode tirar. O que Deus colocou sobre você é teu e ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. Deixa afrontar, deixa falar, deixa dizer. O importante é que Deus olhou para Lia, Deus olhou para Ana e Deus está olhando para você nessa manhã. Deixa vir afronta. Quanto mais afronta, mais adoração eu entrego, porque eu entendi o princípio que Deus colocou sobre mim. Aí ela vai entender. Coloca o próximo versículo aí para mim. Percebe isso aqui. Eu já estou finalizando. De novo concebeu e deu à luz a um filho e disse: esta vez, você pode repetir? Esta vez eu não vou responder à afronta da Raquel. Dessa vez, eu não vou entregar sentimento sobre o meu marido. Dessa vez, eu não vou colocar problemática sobre o meu pai. Dessa vez, eu vou fazer o contrário. Dessa vez, eu vou adorar. Dessa vez, eu vou devolver. Dessa vez, eu vou entregar. Dessa vez, eu vou louvar o Senhor. Quando ela louva o Senhor e chama Judá, ela cessou de dar à luz. Aí você fala: pregador, você disse que ela ia continuar gerando. Sim, só que ela entendeu o propósito. E sabe que propósito é esse? Adorar ao Senhor em meio a toda a dificuldade da vida que você enfrentou, porque Ele se lembrou de você. E como ela vai continuar gerando? Judá. Eu vou traduzir para você quem é Judá. Sabe quem é Judá? Tem um apelido que as pessoas gostam de colocar sobre ele. Sabe qual é o tipo de apelido? O leão da tribo de... O leão da tribo de... O leão da tribo de...
O próprio Salvador da humanidade começou o seu princípio no ventre de Lia. É o princípio, você lembra que eu disse o princípio? O princípio da vida de Cristo começou no ventre de Lia, porque de Judá saiu o Salvador, da tribo de Judá saiu Cristo. Eu vou dizer uma coisa para você nessa manhã: te afrontaram, te caluniaram, te venderam, te mataram, te cuspiram, fizeram tudo contra você, mas você está aqui nessa manhã porque Deus se lembrou, e já que Ele se lembrou, se prepara, porque o que começa hoje vai romper na eternidade para todo sempre sobre você. O que Deus começou a fazer com Lia reflete aqui nessa consagração hoje. Tudo que Lia enfrentou, tudo que Lia aguentou, tudo que Lia passou, continua refletindo aqui hoje, porque estamos falando de uma mulher que aguentou afronta, que aguentou ser vendida, que aguentou ser caluniada. De repente ela não era quem Jacó esperava, quem Jacó queria, mas era para quem Israel precisava. Eu tenho uma mensagem para você nessa manhã. Tem gente que não entende o que você é, mexe mesmo afrontando você. Eles não entendem o propósito de Deus sobre você, mas eu tenho uma palavra: você é necessária na vida dele. Você é necessário na vida de alguém. No momento de luto, preste atenção nisso aqui. É uma outra mensagem, mas só para você entender. Lia dá filhos a Jacó, Raquel não dá. Quando Raquel passa a gerar, Raquel continua afrontando. Raquel continua afrontando. Quando Jacó decide sair da casa de seu pai, ela vai levar ídolos. Foi falado aqui que tem boca que não fala. Salmo 115, não foi isso? A irmã falou aqui. Sabe o que Raquel exemplifica para a gente nessa manhã? Que às vezes quem nasceu para dar certo pode dar errado. Mas há um contrário. Quem está há muito tempo com os olhos cansados, Deus é capaz de restituir e promover uma nova existência sobre a vida dela. Raquel saiu de casa e levou os ídolos da sua terra. Tentou a todo tempo enganar, tentou a todo tempo parar um propósito divino. Até quando seu filho Benjamim vai nascer, ela vai amaldiçoar seu filho, mas Jacó não vai. Jacó vai entender o propósito. Aí ele muda o nome de filho da dor para filha da minha destra. Sabe o que é isso? Lia foi necessária na vida de Jacó para que ele pudesse entender que até em tempos de maldição é possível declarar uma bênção sobre quem está fadado a fracasso, sobre quem está fadado a calúnia, sobre quem está fadado a viver uma vida errada. É possível transformar a maldição em bênção. Quem sabe Lia estava amaldiçoada, mas o Senhor olhou para ali e disse: você vai gerar. Eu tenho uma palavra para você nessa manhã. Você não está amaldiçoada, você vai gerar, você vai gerar, você vai gerar. E aqui eu encerro. Quem sabe na caminhada Lia teve que aguentar muita coisa. Quem sabe na caminhada Lia teve que aguentar muita coisa. Eu vou repetir para você entender. Quem sabe na caminhada Lia teve que aguentar muita coisa. Eu não estou dizendo de sacola de supermercado, não. Eu estou dizendo aguentar jugo aqui nas costas, que só você sabe do que eu estou falando. Só você entende aí o que eu estou falando. É aquela dor que você carrega, que a pessoa dorme contigo do teu lado e não consegue entender. Eu estou dizendo de um tipo de dor que te fraqueja, que te quebra, que você anda na rua e não consegue olhar as pessoas nos olhos, porque você tem medo delas verem o seu olhar cansado. Só que Lia, mesmo aguentando tudo isso, não saiu do propósito de Deus. Eu gostaria que você olhasse para essa irmã que está do teu lado aí e disse assim para ela: não desista. Fala, aguenta. Fala, aguenta. Fala, não aguenta, aguenta, suporta. Fala, você é necessário para um projeto na eternidade. Fala, você é necessário para um projeto na eternidade. Eu lembro da minha mãe, quando meu pai decidiu sair de casa. Eu não queria nem falar isso aqui, mas eu vou falar. Meu pai decidiu sair de casa, eu tinha 4 anos de idade, meu irmão tinha 8. Meu pai era o maior
contribuidor da casa, tinha um bom emprego. Saiu de casa, não disse para minha mãe para onde ia, não falou nada, simplesmente saiu de casa. Minha mãe muito desesperada sobre o que vai fazer, 2 filhos para criar. E ela não tem dinheiro para pagar alguém para olhar para eles. E eu vou ter que trabalhar, como é que eu vou fazer? Senhor, como é que eu vou fazer? Minha mãe se converteu ao Evangelho, aceitou Jesus e começou a buscar. E ela tinha sentimentos pelo meu pai. E a oração dela era: Deus, me ajuda a cuidar dos meus filhos e traz meu marido de volta. Me ajuda a cuidar dos meus filhos e traz meu marido de volta. Até que numa madrugada minha mãe começou a orar, começou a clamar. Aí Deus deu o profeta Isaías para ela. E quando ela abre o profeta Isaías, está escrito lá: porque eu, o Senhor, eu sou o teu marido. Porque eu, o Senhor, eu sou o teu marido. Sabe o que eu acho lindo? É que Deus não deixa peças soltas. Ele diz que é pai, ele diz que é filho, ele diz que é marido. Então eu não sei qual é o vazio que está na sua alma, mas ele é capaz de preencher por completo. Ele disse para minha mãe: eu sou o teu marido. E na outra semana minha mãe conseguiu um emprego de meio expediente, na qual trabalha até hoje. Ela está lá. Então de manhã ela cuidava dos filhos, à tarde ela trabalhava. E Deus conseguiu dar uma estratégia para ela viver aquele tempo, porque Deus tirou os olhos cansados dela. E não parou por aí não. Os filhos dela, eu disse que era para a eternidade. Os filhos dela, um é pastor dessa casa, o outro pregador da palavra. E não parou por aí não. Tem Nicole, tem José, tem Lucas. E não parou por aí não. Trouxe na bagagem uma nora linda, Fernanda. Trouxe uma outra, Daniele. Por quê? Porque o Senhor, Ele tem prazer em tirar os olhos cansados de alguém que está sendo afrontado pelo inimigo. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu estou sentindo Jesus aqui nessa manhã. Ah, eu queria orar por você. Eu preciso orar por você. Oh, oh, Espírito Santo de Deus. Tem uma manhã aqui, tem um cirurgião que está dizendo para você que a cirurgia hoje é nos olhos. Você vai voltar a olhar para você e você vai se aceitar, porque você não é do teu marido, você não é de ninguém, você é de Deus. Antes de ser de alguém, você é de Deus primeiro. Precisamos entender isso. Se alguém pensa o contrário, me perdoa. Mas antes de você ser de alguém, você é de Deus. E se essa pessoa não corresponde, Deus vai corresponder. E Ele jamais vai falhar contigo. Eu gostaria que você ficasse de pé. Oh, Espírito Santo. Eu não vou chamar ninguém à frente, porque você sabe que nós estamos vivendo um problema, uma situação adversa. Mas nessa manhã eu gostaria de orar. Mas antes de eu orar por você, eu gostaria que você colocasse uma mão no seu coração e uma outra mão nos seus olhos, porque isso aqui é profético nessa manhã. E você vai aí no seu cantinho aí. É você aí no seu cantinho. Você vai dizer para Deus o que é que está fazendo o seu olhar ficar assim. Você vai dizer para Ele que você não aguenta mais as afrontas da vida, que você não aguenta mais esse redor que você vive, esse ambiente na qual é julgamento para cá, é julgamento para lá, essa felicidade que se esvaiu da sua vida. Hoje é amanhã da alegria voltar. Hoje é amanhã do propósito voltar. Começa a falar com Jesus aí, começa a falar com Deus aí. Coloca para fora tudo aquilo que impediu você de carregar um olhar profético, de carregar um olhar setuoso, de carregar um olhar que realmente exemplifica o tipo de mulher que você é. Oh, hoje as cargas vão embora.
Hoje a afronta vai embora, hoje a dor vai embora, hoje a culpa vai embora, hoje tudo aquilo que você viveu durante anos vai embora, e Deus vai te projetar um novo caminho. É tempo de você viver um novo propósito de Deus para a sua vida. Você não é alguém largado às traças, você não é alguém abandonado, você tem um pai, você tem um marido, você tem um Deus que fala, que ouve, que chora, e Ele está aqui nessa manhã para ouvir você. Oh, eu estou sentindo Jesus aqui, eu estou sentindo Jesus aqui. Oh, fala para Ele, conta para Ele, conta para Ele, conta para Ele. Fala para Ele aonde é a tua dor. Conta para Ele, conta para Ele, conta para Ele aonde é que precisa passar uma régua, aonde é que precisa traçar um novo projeto. Ah, você vai ser feliz. Eu sei porque vai, porque Deus está nesse projeto. Ah, não importa o tempo que você passou, não importa como foi a sua infância, não importa como foi a sua adolescência, não importa como está sendo a sua juventude. Uma coisa eu sei, até hoje os teus olhos estavam cansados de tanto chorar, ou de tanto se fazer para as pessoas, para não verem como você está sofrendo. Ah, mas você pode enganar a mim, você pode enganar o seu irmão, mas a Deus você não pode enganar. E Ele sabe o que você está passando nessa manhã. Hoje é manhã de cura, hoje é manhã de tratamento, e você sai daqui mais forte, curada, e vai viver um novo de Deus para a sua vida. Senhor, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua igreja. Ah, Deus, eu te louvo por essa manhã, porque o Senhor se lembrou, o Senhor nos viu, Pai, e por o Senhor ter nos visto, o Senhor nos disse, através de uma promessa a Abraão, que bendita serão todas as famílias da terra. Foi no princípio, Pai, nós estamos aqui para começar um princípio hoje, e com esse princípio, Deus, o princípio onde a dor foi embora, um princípio onde a calúnia foi embora, um princípio, Pai querido, onde a falta de perdão foi embora. Nós queremos viver um novo projeto, nós queremos viver um novo caminho. Ah, Deus, tira o olhar cansado, fadigado, o olhar de dor, o olhar de fraqueza. Tira, Pai querido, o olhar triste e coloca sobre nós um olhar esperançoso, um olhar, Pai querido, de verdade, um olhar de alegria. Ah, Pai, que possamos sair daqui nessa manhã cheios, regozijando na Tua presença, e mais do que isso, Pai, ah, Deus, nós sabemos que o Senhor é o nosso marido, sabemos que o Senhor é o nosso Pai. Pai, se existe alguém aqui agora precisando de um abraço, ah, Espírito Santo de Deus, precisando de uma entrega de afeto, Pai querido, que o Espírito Santo nessa manhã agora, Pai querido, possa abraçar essa pessoa. Ah, Pai, que ela possa se sentir amada, que ela possa se sentir, Pai querido, amada, que ela possa se sentir amada. Ah, Pai, que há um sentimento de Deus sobre ela, e esse sentimento não pode mudar, que o Senhor viu, que o Senhor guarda, e que há um propósito. Mas mais do que isso, nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos separar do amor de Deus. Faça isso nessa manhã, Deus. Ah, te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Ah, e você aplauda ao Senhor por essa palavra.